Sou o professor Drauzio, vou mostrar hoje como rodar Story Procedures no Excel. Hoje nós vamos estar rodando uma Story Procedure no Excel. Então, antes de mostrar como é que faz, eu vou mostrar como está a estrutura do banco de dados. Vou conectar no meu SQL Server, normalmente, só para mostrar a estrutura dele. Então aqui eu tenho o meu Object Explorer. Dentro do meu banco de dados eu tenho um exemplo que eu sempre mostro, que é o Boteco. E dentro do Boteco eu tenho duas tabelas que eu usei nas últimas aulas, que é contas a pagar e contas a pagar parcela. Então eu vou estar usando essa aqui de baixo hoje, as parcelas. Então, para usar a parcela, o que eu vou mostrar? Por exemplo, imagine que você tem uma pessoa na contabilidade, ou aliás, no contas a pagar, e essa pessoa gosta de ver as coisas no Excel. Então, em vez de ficar entrando no sistema e puxando o relatório, ele quer que você crie uma planilha para ele, que todo dia ele abre a planilha, essa planilha atualiza com as contas a pagar daquele dia. E aí ele dá um Ctrl C e cola no outro lugar, ou ele imprime ali o Excel colorido, bonitinho, do jeito que ele gosta. Tá? Então, uma situação. Mas tem muitas situações onde você pode estar usando isso que eu vou mostrar hoje. Por exemplo, você tem vendas por vendedores e você quer entregar uma planilha Excel para cada vendedor, e ele simplesmente abre a planilha e ela já vai apresentar para ele as vendas dele daquele período ou do período que ele formar, tá? Ou para o gerente e tudo mais. Tem inúmeras situações. Então vamos lá, como é que faz nesse caso? Nesse caso tem a tabela, mas eu não quero que ele fique vendo a tabela, eu quero que ele fique vendo os certos dados dessa tabela, os dados referentes ao dia que ele está abrindo a planilha. Então, vim aqui na parte de programabilidade Story Procedures e criei uma procedure chamada consultar contas a pagar. Tá vendo? Então, vamos lá. Criei essa procedurezinha aqui, consultar contas a pagar. O SP, lembrando, é de usuário Story Procedure. Quem não sabe como criar uma procedure, tem uma aula explicando como cria. Então vou mostrar a estrutura dela só para vocês entenderem o que nós vamos rodar lá no Excel. Ó, essa aqui é a estrutura da minha procedure. Então, ó, ela recebe uma data de entrada. Aí eu falo para ela o seguinte: selecione o ID da conta a pagar, a data do vencimento, a duplicata e o valor da tabela de contas a pagar parcela, onde a data for igual à data que ele passar aqui, ó. Tá vendo? Então ele vai passar uma data aqui em cima e essa data vai ser usada como filtro. Então lá no Excel eu posso estar informando uma data e essa data vai ser passada aqui e ele vai devolver só as contas a pagar desse dia. Se por acaso ele passar nulo, ele devolve todas, tá vendo? Ó, se a data do vencimento for igual à data que ele passar ou a data for nula. Então se a data for nula, a linha é verdadeira também, então ele devolve tudo, tá? Só vou executar, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu executar só para vocês verem, ó. Ó, então se eu não passar nada, ele vai trazer tudo. Então tudo que tem na tabela é isso aqui, ó. Eu coloquei registros dia 7 do 1, 7 do 1, 7 do 1, tá vendo? Mudei aqui a parcela e o valor. Depois 14 do 1, 14 do 1 e 14 do 1. Aí eu coloquei assim, ó, 114, 214, 314, tá vendo? E 21 do 1, 21 do 1 e 21 do 1. Aí depois 121, 221, 321. Tá? Então nós temos esses registros para estar olhando no Excel. E se eu quiser passar um parâmetro, ó, como é que eu faço? Eu posso simplesmente, aqui no banco de dados, eu posso, na frente do nome da procedure, eu coloco parâmetro. Por exemplo, eu quero só do dia 2012, dia 7, por exemplo, que é uma das datas que tem. Então se eu passar o parâmetro, ele vai trazer só as do dia 7 para mim. Lá, tá vendo? Eu só trouxe os 3 do dia 7, que é de 107, 207, 307, que são as 3 do dia 7. Se eu colocar dia 14 lá no parâmetro, dia 14, e executar, ele vai trazer só as do dia 14, tá vendo? Olha lá. Então, com base na data que eu informar, ele traz. E se eu não passar, ele vai devolver nulo e traz todas. Então nós vamos estar usando essa procedure lá no Excel. Então imagine que você está numa empresa, você é programador e tem uma consultinha que toda vez eles ficam te pedindo. Aí você está de saco cheio de ficar executando essa consulta. E você não quer dar permissão para a pessoa entrar na ferramenta e ficar gerenciando, executando consultas lá. Então você vai no Excel, monta essa procedure e vincula lá, ele só vai abrir o Excel e trabalhar com o Excel.
Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer então para executar essa consulta no Excel? Vou abrir o meu Excel. Eu estou usando a versão 2010, tá? Excel a versão 2010. Acredito que na versão 2000 anterior 7 também deve ter, tá? Então estou usando 2010. Então abri o meu Excel. Então nós vamos trabalhar aqui nesse menu chamado dados, ó. É muito simples, ó. Dados. Então vamos aqui nessa aba dados. Na aba dados tem aqui, ó, obter dados externos. Como o meu Excel está minimizado, tá tudo junto. Eu vou dar uma esticada nele aqui para vocês verem, ó. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Tem essa opção aqui, ó. Ó, tá na aba obter dados externos, que está dentro da aba dados e de outras fontes de dados. Então, tá vendo? Só para fixar melhor, ó, dados, obter dados externos de outras fontes de dados. Vou clicar aqui. Qual que é a primeira opção que aparece? Lembrando que eu estou mostrando SQL Server, né? Quando a gente trabalha com .NET, é legal que eu trabalho com .NET, com o banco de dados SQL Server, e eu tenho essa vantagem de todas as ferramentas da Microsoft estarem ligadas a essas outras ferramentas. Então tudo fica mais fácil. A vida do programador, da pessoa que está trabalhando como DBA, ela fica tudo mais simples. Então ó, eu vou fazer uma ligação com o SQL Server. Ela cria uma conexão com uma tabela do SQL Server importada para o Excel como uma tabela ou um relatório e tabela dinâmica. Aqui fala tabela, pessoal, mas pode ser tabela, pode ser view, pode ser story procedure, pode ser qualquer comando SQL, tá? Eu vou mostrar a story procedure e quando eu estiver mostrando a story procedure eu já vou dar uma palhinha como é que faz para trazer uma tabela. Quem preferir mostrar uma tabela também vai poder fazer com a aula de hoje. Então vamos lá. Cliquei aqui de outras fontes de dados e vou clicar na primeira opção do SQL Server. Aí ele já trouxe para mim a pergunta aqui, ó. Fala para mim o nome do servidor, tá? Vamos supor que o meu servidor é 192.168.30. Por exemplo, 200 barra banco de dados, tá? Tem muita gente que coloca assim, né? Por exemplo, o meu como tá local, eu vou colocar aqui, ó, localhost, que é o meu endereço local, tá? Então no caso aqui, se você tivesse na empresa, seria o IP do servidor da empresa. No meu caso, como está na minha máquina, eu vou para o localhost, tá? Tipo de autenticação. Se você vai dar acesso à procedure para esse usuário, né, seria interessante você pedir para a pessoa que cuida do banco de dados dar permissão Windows, autenticação do Windows para ele. Então ele está logado com o usuário dele, ele abre o Excel e não precisa nem se preocupar em digitar senha, nada, tá? Já se a empresa não tiver essa política de usuário senha, de autenticação do Windows, você passa um usuário senha para ele, tá? Aqui eu posso pôr aqui, por exemplo, SA e a minha senha aqui embaixo tranquilamente. Só que ele vai pedir essa senha de novo para que você for executar. Se for autenticação integrada, não pede nada, avançar. Ó, o outro passo, então voltei, ó, só para mostrar de novo. Mantive aqui no autenticação integrado com o Windows, tá? Coloquei o nome dele, onde está meu banco, que no caso meu está localhost, e dou um avançar, clique em avançar. O próximo passo é escolher o banco. Qual que é o banco que eu vou estar executando a procedure? No caso eu estou trabalhando com o Boteco, então aqui vai listar todos os bancos de dados que estão dentro dessa instância desse servidor de banco de dados que você indicou na tela passada. Então aqui eu vou estar escolhendo o Boteco, que é o meu banco. E olha que interessante, ele já trouxe para mim as tabelas. Se tivesse views, também ele traria as views aqui para mim. Então ele está falando para mim, escolha a tabela que você quer mostrar. Apesar de que eu vou trabalhar com uma procedure, eu tenho que escolher uma para ir para a próxima tela. Então, independente de qualquer uma, escolhe uma, não precisa ser exatamente aqui a procedure que está trabalhando. Pode ser qualquer uma, só para você passar para a próxima tela. Então vou escolher aqui quantos pagar. Ó, vou escolher quantos pagar, que não tem nada a ver com a procedure. Na procedure está usando a parcela. Tá, então, olha lá. Tabela de quantos pagar, escolhi e dei um avançar de novo, tá? E agora ele fala qual que é o nome do arquivo. Então ele vai gerar um arquivinho para você lá naquela pasta no seu usuário do Windows, documentos, minhas conexões. Deixa eu ver aqui onde ele vai criar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ele vem aqui, cria aqui documentos, aqui ó, minhas fontes de dados, tá vendo? Então ele cria aqui uma pasta, ó. Então aqui vai ficar salvo esses arquivos no seu usuário aí, nas suas bibliotecas, na parte de documentos, tá? Então qual o nome que você quer colocar aqui? Vamos pôr assim, consultar
contas a pagar, parcela. E aí ele fala para você, então ficou assim, consultar contas a pagar parcela, o nome do arquivo. Tá? E aí aqui ele fala, coloca um nome amigável. Esse nome aqui é o que o usuário do Excel vai ver. Então eu posso pôr bonitinho aqui, consultar contas a pagar do dia, por exemplo. Não, contas a pagar parcela, vamos pôr como a gente colocou. Olha lá, só que aqui eu posso pôr espaço bonitinho para o usuário, na hora que ele for selecionar, ele vai ver. Tá? E aí eu posso dar um concluir. Aqui que está o segredo, pessoal. Aqui está falando assim, você quer transformar aquela tabela que eu escolhi lá, que eu nem sei que é. No caso eu escolhi contas a pagar, mas poderia ser qualquer uma. Você quer transformar numa tabela, num relatório dinâmico. Na verdade eu quero rodar uma procedure, então eu vou escolher esse botão aqui, ó, propriedades, para mim informar a procedure. Então eu vou apertar esse botãozinho aqui embaixo, propriedades, ó. Olha que interessante. Então aqui eu tenho algumas configurações, ó. Se eu fosse atualizar uma tabela, vamos supor que você tem uma tabela de clientes e você quer que o GUI da sua empresa todo dia abra o Excel e tenha todos os clientes atualizados. Tá? Se fosse isso, você poderia escolher a tabela de clientes, aí aqui você poderia falar, ó, habilitar atualização em segundo plano, atualizar a cada 60 minutos, por exemplo, 1 minuto, 10 minutos, atualizar os dados quando a pessoa abrir o arquivo. Então toda vez que ela abrir o arquivo eu quero que atualize para ela, para não ter perigo de ela fazer ver dados antigos, tá vendo? Então você tem uma série de configurações. No nosso caso, como nós vamos trabalhar com procedure, nós vamos mudar aqui para essa outra aba aqui, ó, definição. Então vamos mudar aqui para definição. Então aqui eu tenho o arquivo, eu tenho a conexão, tá vendo? Ele já montou uma conexão. E aqui eu tenho que tipo de comando que eu quero executar, tá vendo aqui, ó? Como a gente escolheu lá no começo uma tabela, ele marcou uma tabela. Mas agora eu vou falar que eu quero executar um comando SQL. Então, já mudei o contexto, ó. Não estou executando uma tabela, estou executando um comando SQL. Qual é o comando SQL? Vou pegar o nome da minha procedure e vou colar aqui. Então eu quero executar esse comando SQL aqui, ó. Olha que legal. Tá vendo? Então, tá pronto. Ó, detalhe, se eu quisesse passar um parâmetro, eu ia passar aqui na frente. Tá, já ia colocar ele aqui, mas vamos executar sem parâmetro para trazer todas, depois a gente vai colocando o parâmetro para vocês verem. Então, olha lá, tá configurado. Então, eu não fiz nada, ó, só entrei aqui, tava nessa aba aqui de uso, eu mudei para outra aba de definição. E nessa aba de definição, eu falei que vai ser SQL e que vai ser consultar contas a pagar, tá? Ó, se fosse usuário integrado, você poderia tentar clicar aqui em salvar senha para não precisar ficar colocando a senha toda vez, tá vendo? Então vamos dar um OK. Ó, a conexão nessa pasta de trabalho deverá ser idêntica à conexão definida, arquivo externo. Então tá bom, nós não fizemos nada, nós não alteramos nada, então tá tudo certinho. E aí ele está falando, você quer que eu exiba os dados no formato de tabela, então ele vai pegar aqui a planilha e vai jogar os dados aqui do select que está dentro da procedure, ou quer que coloque a tabela dinâmica ou relatório e assim com gráfico. Eu vou deixar a primeira na tabela, vou dar um OK. Então vou deixar aqui, ó, no modo tabela mesmo. Quero que ele traz o select aqui que está dentro da procedure. Ai que interessante, ó. Pronto, tá vendo? Ele já trouxe aqui para mim os dados da procedure. Olha lá que legal. Ah, mas eu quero então que o usuário possa pôr a data que ele quer trazer os dados. Tá vendo aqui um botãozinho bem bacana aqui, ó, tem um botãozinho chamado atualizar. Aqui que o cara vai mexer. A pessoa lá do financeiro que vai mexer com essa planilha, ele só vai usar esse botão, mais nada. Tá? Então ele vai clicar aqui no corpo, tem a aba aqui design. E dentro da aba design, deixa eu dar uma fechadinha no meu Excel aqui. Olha, ele clicou no corpo, ele tem essa aba design aqui. E nela tem esse botão atualizar, que fica dentro de dados da tabela externa, tá vendo? Então vamos lá, ó, atualizar, e aqui eu tenho as propriedades da conexão, ó, tá vendo? Eu posso mexer nas propriedades da conexão. Então eu clico aqui, lá, voltei para aquela tela, definição. Então se eu vim aqui eu posso pôr então agora o parâmetro aqui na frente, ó, 2012 17. Então eu acabei de informar para minha procedure que ela vai trazer os dados de 1/7/2012. E vou dar um OK. Olha lá o que aconteceu. Ele foi lá, executou de novo a procedure e trouxe aqui para mim. E nota que ele já traz com filtro. Se você quiser filtrar a data, se você quiser filtrar valor, tá vendo?
Então aqui você pode trabalhar com os dados, ó, como você quiser. Ah, vamos supor que alguém acabou de inserir um registro lá, atualizar. Então ele já atualiza, tá vendo? Vou fazer um teste para vocês, ó. Vou lá no banco aqui de novo. Vou dar um botão direito, Edit Top 200 Rows na tabela. Ó, e vou inserir de novo um registro, por exemplo, a parcela 4 do dia 7 do 1, que vai ser a A, e vai ser R$ 7, por exemplo. Acabei de atualizar meu banco. Se o usuário está aqui no Excel, ele apertar o botão de atualizar, o que acontece? Opa, apareceu aqui, olha lá. Instantâneo, tá vendo? Então ele fica conectado diretamente naquela procedure, trabalhando com os dados. Então aqui eu tenho as opções de atualizar, onde eu estou, ali a linha que eu estou, atualizar tudo, e eu tenho as propriedades da conexão, tá vendo? Então ele vai ficar aqui, ó, a pessoa vai trabalhar só com esse botãozinho aqui. Se ele quiser exportar, ele consegue exportar para o SharePoint, tá? Tem algumas opções aqui, mas ele basicamente vai trabalhar com essa parte de atualizar. Ó, vou mostrar de novo, ó, vamos em propriedades da conexão. Aqui definição. E aqui tá a minha procedure que ele vai estar trabalhando, tá? Poderia ser uma procedure, um comando, qualquer coisa que você quisesse executar, tá?